um número grande de pessoas vai voltar à pobreza no ano que vem, até porque o auxílio retirou 15 milhões de pessoas da pobreza. Tu trabalhavas no café, perdiste o emprego, estavas com aluguel atrasado 7 meses, eras uma desconhecida. Isso é o seu ganha-pão, né, Mariana? Excelentíssimo! Eu tô implorando por respeito no mínimo. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Neste episódio, vamos falar do caso Mariana Ferrer e sobre as propostas de renda básica a nível municipal. Laura, essa semana foi emocionante acompanhar essa apuração quase que interminável, que nem acabou ainda, né, das eleições norte-americanas, mas já temos um vencedor, Joe Biden, o que com certeza deve impactar de diversas formas, como a gente discutiu no último episódio com o Felipe Loureiro aqui, inclusive a realidade no Brasil, né? Pois é, Renan, demorou, mas deu certo, né? Uma dessas figuras autoritárias a menos no poder, e acho que, como a gente discutiu no episódio, isso traz consequências sem dúvida aqui para o Brasil, embora também esteja claro que o trumpismo não foi derrotado, né? Então ainda não sabemos exatamente o que isso vai gerar e os riscos que isso ainda vai trazer para a democracia no Brasil e no mundo. Sim, muitos desafios pela frente, coisas a serem pensadas, mas sem dúvida esse passo foi fundamental essa última semana. Então, Renan, nesse final de semana, milhares de mulheres foram às ruas em diversas cidades brasileiras protestar e exigir justiça pela Mariana Ferrer, né? No caso que escandalizou o país, até pela reação, né, do advogado de defesa e da justiça. É um caso em que a influencer acusou o empresário André de Camargo de a ter estuprado numa situação em que ela estava vulnerável, né? E aí a gente viu pipocarem nas redes sociais a ideia de que o estupro culposo não existe. Por que essa expressão estupro culposo passou a ser veiculada e ganhou relevância nesse caso? Sim, esse já é um dos casos penais de grande repercussão que a gente teve nesses últimos tempos. E essa repercussão, muitas vezes, pelo tratamento da mídia, não é das melhores possíveis, né? Porque a gente viu que a expressão estupro culposo acabou alastrando e se tornando uma discussão bastante relevante, que é fundamental a discussão pública desse caso, sem dúvida nenhuma. Mas o viés ali, talvez, e a gente vai discutir um pouco isso, não foi dos melhores para conseguir dar conta de um problema que é estrutural. E para falar de estupro culposo, acho que é importante antes entender o que é o estupro na legislação brasileira, no nosso Código Penal. O estupro está previsto no artigo 203 da seguinte maneira: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Não é só a penetração. Esse é o estupro mais convencional do Código Penal. Mas tem um outro tipo, que é o que envolve este caso da Mariana Ferrer, que é o estupro de vulnerável. Tem a seguinte redação: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, é o tipo que está descrito, e fala que incorre na mesma pena, também nesse crime, quem pratica essas ações com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por outra causa não pode oferecer resistência. Então, nesse caso concreto, interessa entender o estupro de vulnerável não na dimensão etária, né, porque ela é maior de idade, ela tinha 21 anos quando o fato aconteceu, mas o que ela alega é que ela teria sido estuprada numa situação de vulnerabilidade, que ela estava embriagada e que ela pode ter sido inclusive dopada com alguma substância que teria sido colocada na sua bebida, e que por conta disso ela não pôde manifestar o seu consentimento, ela não pôde livremente, né, decidir praticar aquela relação sexual.
Porque a relação sexual também é um fato que já está comprovado nos autos, né? Teve exame pericial mostrando que ela era virgem, né? Teve um rompimento do ímen, teve material genético, né? Enfim, encontrado, né? Nas partes íntimas, ou seja, teve o ato sexual, isso não está em discussão. A questão é se ela tinha condição ou não de oferecer resistência caso não concordasse com a prática daquele ato. E o que se indicou ali, né, pelo menos a manifestação do Ministério Público foi pela absolvição, porque o Ministério Público, promotor responsável pelo caso, segundo o promotor, entendeu que ela teria condições, né, não se comprovou nos autos que ela estava num estado de vulnerabilidade, que ela não conseguia oferecer resistência, porque o exame toxicológico não apontou a presença de nenhuma substância química. O que é uma questão à parte aí, porque muitas substâncias também elas saem muito rápido do corpo, ou podem não ser indicadas no exame como esse, não se sabe qual a metodologia, enfim. Mas se ignoraram outras provas que estão presentes nos autos, né? Desde depoimentos de testemunhas, que indicam que ela de fato estava numa situação de muita vulnerabilidade, incapaz de responder pelos seus atos. O próprio motorista de aplicativo de Uber diz que ela estava transtornada, enfim. Então, outras provas, né, e essa é um pouco a repercussão que o caso vem tendo, é justamente porque teria havido uma certa rejeição de outras provas na hora de se ponderar isso na decisão, né, que o juiz decidiu pela absolvição do réu. Né, e o que ele alegou ali não foi estupro culposo, mas foi que havia aí um erro de tipo, de tipicidade. O que significa isso? No nosso Código Penal, mais de 90% dos crimes eles são dolosos, ou seja, eles exigem para que o crime aconteça que o agente tenha a intenção de produzir aquele resultado. Ele assume o risco da ação dele produzindo um resultado que é um ilícito penal. Isso fica muito claro, por exemplo, no caso de um homicídio doloso, quando a pessoa pega uma arma e atira com a intenção de matar. Né? Agora, o crime culposo, ele só está previsto, essa modalidade culposa, para alguns crimes do Código Penal, para uma minoria. No caso do homicídio, você tem essa previsão. Né? Então, se alguém que, por imperícia, por imprudência, por negligência, faz uma certa ação e que não tem intenção de produzir aquele resultado, mas acaba produzindo, incorre num crime, por exemplo, de homicídio culposo. Então, um pai que deixa uma criança num carro fechado, a criança morre por asfixia, acidentalmente, o pai esqueceu a criança ali, né? Casos que já aconteceram assim. Ou uma pessoa que no trânsito está dirigindo, não vê que uma outra pessoa foi atravessar a faixa e acaba atropelando e matando essa outra pessoa. São modalidades culposas daí de homicídio, mas para estupro não há essa figura, né, do estupro culposo, porque se entende que há uma intenção necessariamente, né? Quando há um crime sexual dessa natureza, não dá para dizer que não havia a intenção, né? O elemento subjetivo. Essa foi a tese da defesa que o Ministério Público encampou e que o juiz acolheu, é que o empresário André de Camargo ele não tinha condição ali de saber que ela não estava consentindo, ou seja, ele não sabia que ela estava embriagada a ponto de poder não dar o consentimento dela. Então, nesse caso, o que se alegou ali foi um erro de tipo, de tipicidade, ou seja, a conduta não cabe dentro desse tipo de estupro de vulnerável, porque o André, supostamente, pela tese que foi acolhida, não teria tido condição de saber da vulnerabilidade da Mariana no caso. Então, no fundo, essa ideia de estupro culposo, ela não faz muito sentido jurídico, né? Não tem previsão na lei, não está também apontada na sentença como fundamento, mas o Intercept Brasil fez uma matéria sobre isso, usando essa expressão como um artifício jornalístico, comunicativo mesmo. Teve um grande apelo, sem dúvida. O Intercept depois, né, fez uma nova matéria dizendo que nunca afirmou que isso estava na decisão, que isso foi fundamental para o caso, mas que isso reflete um modo de funcionamento do judiciário, uma lógica que está ali embutida, mas que gera uma certa confusão, né? Sem dúvida nenhuma, o uso dessa expressão ajudou para o caso ter mais repercussão e para as pessoas entenderem a gravidade do que ali estava acontecendo, mas ao mesmo tempo o uso dessa expressão parece ter conferido um ineditismo para a situação que não existe,
porque no fundo são vários outros casos no judiciário que também passam pelo mesmo problema, né, de violência contra a mulher, são casos tratados dessa maneira, com esse tipo de lógica que a gente viu também na decisão da Mariana Ferrer. E aqui só uma ressalva que eu acho importante deixar registrada, que eu não estou fazendo uma análise do processo, eu não tive acesso aos autos, esse processo ele corre em segredo de justiça. Então, não consigo fazer uma discussão minuciosa sobre as provas que estão ali apontadas, né, sobre todos os elementos. Enfim, é muito difícil fazer a análise do caso concreto. Agora, sem dúvida nenhuma, é possível fazer uma discussão sobre como o judiciário tratou esse caso e uma série de preconceitos, né, e de procedimentos, de modus operandi mesmo do Poder Judiciário e do Ministério Público nesses casos de violência contra a mulher. E acho que isso é o mais importante desse debate. Pois é, Renan, e aí, nesse caso, talvez aquilo que mais tenha escandalizado, né, para além desse termo estupro culposo que acabou sendo associado a essa decisão, né, foi a forma como o advogado de defesa questionou, né, de maneira agressiva, humilhante, inclusive colocando a Mariana Ferrer como quase que a acusada na situação e não a vítima, em um vídeo do julgamento que foi divulgado, né, que circulou na internet. Essa foto sua aqui, você tá com o dedinho na boquinha aqui fazendo... Essa foto foi manipulada? Inclusive mostrando fotos da Mariana sem qualquer relação com o objeto do processo, insinuando que ela teria um comportamento sexual que, de alguma maneira, justificaria o ato, né? Quer dizer, algo realmente chocante. É possível um advogado tratar uma vítima dessa forma no processo, sem qualquer intervenção do juiz e do promotor na audiência? Não, isso é inconcebível, né? O próprio ministro Gilmar Mendes, do STF, disse que eram estarrecedoras as imagens dessa audiência, que ainda bem que foram divulgadas, né? Enfim, essa modalidade virtual de audiência permitiu também que o caso tivesse essa maior repercussão e que se escancarasse a maneira como muitas mulheres vêm sendo tratadas no sistema de justiça. Como a gente disse, o ponto específico aí, a discussão jurídica central do caso, era saber se ela tinha capacidade de discernimento e de consentimento, já que a relação sexual ela foi assumida, né? O próprio réu já tinha reconhecido isso, agora ela poderia ter manifestado essa vontade dela juridicamente válida? E aí entra uma estratégia de defesa que é muito comum nesses casos de violência contra a mulher, que ao invés de fazer uma defesa do réu qualificada, o advogado passa a atacar a vítima, né, a atacar a integridade moral da vítima, o valor do seu depoimento, a boa-fé dela. Onde a única foto chupando dedinho daqui, e com posições ginecológicas ali é só dela. Começa a dizer que ela, no fundo, está querendo ganhar mais seguidores, que ela ganha vida com isso, que ela está com o aluguel atrasado, ou seja, um monte de questões que são irrelevantes para esse processo e para a discussão jurídica que ali está posta. Né? Duas advogadas feministas, Amanda Clara e a Mariana Serrano, escreveram um texto nessa última semana que elas caracterizam como uma narrativa de desqualificação esse tipo de estratégia, ou seja, que ao invés de defender réu, os advogados começam a desqualificar, a diminuir, a atacar a vítima, para com isso poder confirmar a inocência do réu, né? Então a vítima que seria no fundo a culpada, porque ela que deu ocasião, que ensejou isso, que buscou ter alguma vantagem, algum benefício dessa situação. Isso é muito grave, por quê? Porque nesses casos de crimes sexuais envolvendo relações de gênero, eles são crimes que são cometidos em geral em espaços fechados. Você não tem geralmente testemunhas, né? Você não tem geralmente gravações, né? Nesse caso ainda teve aquela imagem de uma câmera que mostra descendo as escadas, né, para acessar uma parte mais reservada da balada onde eles estavam, mas você não tem isso geralmente, né? Elementos de prova mais convincentes, digamos, ou mais numerosos. O que você tem, essencialmente, é a palavra da vítima como um elemento de prova, e isso precisa ser considerado de modo especial. Agora, ali nessa audiência, ela parece como se ela fosse acusada, né? Ela começa a ser inquirida de uma maneira, e no nosso sistema você tem essa inquirição direta, o próprio advogado pode fazer a pergunta ali para ela, mas o juiz ele precisa se impor também, o juiz precisa impor uma ordem, uma coordenação desses trabalhos, né? O juiz poderia e deveria ter falado:
por favor, doutor, vamos se ater ao objeto do processo. Isso é muito comum numa audiência de instrução, porque ali ninguém estava discutindo a vida pregressa da Mariana Ferrer, né, com quantos parceiros sexuais ela saiu, e que não era nem o caso, porque ela era virgem, né, enfim. O juiz ali é bastante revoltante a maneira como ele reage, né, em determinado momento a única coisa que ele se presta a fazer, isso tanto na edição que foi feita, mas mesmo na audiência que aí foi divulgada integralmente, está disponível na internet para quem quiser assistir essa versão integral, a intervenção é basicamente para perguntar se ela quer tomar água. Isso não é um papel do juiz oferecer água para uma vítima numa audiência, né? Ele precisa efetivamente garantir a integridade dela, a dignidade de uma pessoa que está ali, que já sofreu uma violência, né? Que está sendo discutida ali efetivamente a autoria disso, sem dúvida nenhuma tem a presunção de inocência que está posta, né? Mas de maneira nenhuma é possível compactuar com esse modo de agir do advogado nessa audiência, né? Isso foi muito grave. E acho que isso deve ter repercussões, espero que tenha repercussões para além desse caso concreto, para que a gente consiga aprofundar uma discussão sobre essas questões que são estruturais do sistema de justiça. Pois é, Renan, inclusive para quem estava acompanhando aquele podcast O Praia dos Ossos, em que, né, nos anos 70 ocorreu algo muito semelhante, né, em que o advogado, na época, Evandro Lins e Silva, associado, né, desse debate e tal, defendeu o acusado, né, o assassino, né, da Ângela Diniz, usando artifícios muito similares, né? Falando em legítima defesa da honra, como se ela tivesse uma postura que justificasse o fato dela ter sido assassinada, né? E parece que 40, 50 anos depois a gente ainda não se livrou desse tipo de postura, né? Discriminatória, na verdade, do judiciário, né? Claro que a gente não consegue imaginar o contrário, né? Uma mulher que fosse, né, beneficiada por esse tipo de artifício, né, de desqualificação de um assassino por ser homem, né? Exato, e em muitos outros casos, né, se alguém fala assim, eu fui roubado, eu fui furtado, ninguém chega para perguntar assim, foi mesmo, mas o que você estava fazendo? Né? Ou seja, agora quando é um crime de violência sexual contra a mulher, a primeira iniciativa é de questionar o que a mulher estava fazendo, de que modo, se ela tinha bebido, se ela não tinha, se ela tinha dado beijo, consentido com o beijo, se ela tinha dado alguma abertura, né? Então, mesmo nesse caso, desse podcast incrível mesmo, que o Evandro Lins e Silva é um dos caras mais importantes, né, do pensamento jurídico brasileiro progressista, um advogado, né, incrível, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, com posições muito progressistas importantes em vários debates, é o advogado que, nesse caso, vai usar exatamente esse tipo de argumentação, né, que estava respaldada ainda muito mais pela nossa legislação, estava muito mais institucionalizada essa ideia da defesa da honra nas relações de gênero. Então, isso mostra como esse caso ele não tem nada de inédito, né? Ele fala de um problema crônico estrutural que há décadas, né, tá posto aí, que até hoje a gente não conseguiu ainda resolver de uma maneira satisfatória, apesar de avanços pontuais. E acho que a comoção que esse caso tem gerado e as reações, de alguma maneira, apontam para essas mudanças que a gente tem visto nesses últimos anos. Você imagina, Renan, então, que a partir dos desdobramentos desse caso, dessas manifestações, que haja a possibilidade de reversão dessa decisão e, indo mais longe, né, de que esse caso ajude a provocar mudanças mais profundas no sistema de justiça, nos casos de violência contra a mulher? Sem dúvida, eu acho que o momento que a gente está vivendo também ele é privilegiado nesse sentido, graças a uma mobilização do movimento feminista, né, de setores do mundo jurídico também, das mulheres organizadas, né, iniciativas como o Me Too Brasil, como a Rede Feministas de Juristas, enfim, uma série de outras que têm ocupado cada vez mais espaço nas instituições do sistema de justiça, que eu acho que conseguem dar uma maior repercussão e cobrar um tratamento mais adequado. Então, acho que tem tanto uma questão aí pontual do caso, né? Então a sentença ela pode ser revertida a uma sentença de primeira instância, já uma apelação feita ao Tribunal de Justiça, né? Esse caso já tinha sido julgado, essa sentença não é exatamente de agora, já tinha mais de mês que ela tinha sido julgada, mas a repercussão foi maior agora por conta do vídeo que foi divulgado. É óbvio que o Tribunal de Justiça também tem uma mesma estrutura, né, que reproduz essa misoginia, uma maioria esmagadora de homens, né, sempre a mesma estrutura do judiciário brasileiro, que a gente conhece de homens brancos, heterossexuais, cisgêneros, que estão apreciando esses casos.
Mas eu acredito que essa pressão também de opinião pública, de alguma maneira, vai ajudar que esse caso seja analisado com mais cuidado, né, as provas todas que estejam em conjunto, porque você tem um conjunto probatório, nenhuma prova sozinha é capaz de atestar só uma verdade nos autos, então é evidente que tem um exame toxicológico que não deu positivo, mas você tem uma série de outras provas que precisam ser sopesadas, né? Então pode ser que isso seja analisado de outra maneira e que o tribunal chegue a uma outra posição. Além disso, acho que tem uma questão disciplinar específica envolvendo esse advogado. A OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, já está anunciando, né, a abertura de um processo disciplinar para apurar a conduta desse advogado, que ele não poderia ter agido dessa maneira, extrapolou aí qualquer possibilidade de direito de defesa, né, enfim, de prerrogativa, porque ele humilhou, ele atacou uma vítima ali no momento da audiência, né, na presença de um membro do Ministério Público e de um membro do Poder Judiciário, também Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça precisam atuar e já também se movimentaram para apurar a omissão que aparece nesse vídeo da audiência, né, porque era preciso que esses outros membros de poderes públicos, eles de alguma maneira se colocassem, né, e preservassem a dignidade e o respeito a ela. Então, eu acho que tem consequências aí específicas e acho que esse caso, ele, pela proporção que tem nesses atos que aconteceram no fim de semana em várias cidades, né, ele é um caso que serve como um caso emblemático para as discussões que vão seguir a partir daqui. Então, já teve um projeto de lei apresentado por deputadas agora depois dessa repercussão toda, para que o abuso de autoridade também preveja essa hipótese de uma violência institucional, né, então você não permitir que haja essa forma de inquirição hostil violenta. Você já tem também projetos que o próprio Ministério Público de Santa Catarina agora pediram para a presidência do Senado e da Câmara nessa última semana para alterar o Código de Processo Penal, para incluir qualquer tipo de inquirição, né, como proibida. Então isso é uma vedação de atos processuais vexatórios, para não deixar que se discutam as experiências sexuais pregressas da pessoa, né, para se ater só que é o objeto do processo, para não poder falar sobre o modo de vestir da pessoa, de se relacionar, né, da vítima da violência sexual. Então acho que são já iniciativas que podem ser limitadas, porque talvez sejam tentativas de usar mais direito penal, né, nesses casos, e em geral quando tem casos emblemáticos, a gente vai lá e legisla sobre isso, fica esse populismo penal de ocasião, né, mas que depois acabam não tendo muita efetividade. Mas eu acho que já são iniciativas, o debate público por si só, eu acho que ele já é fundamental para se criar uma consciência de que o consentimento é fundamental, né? Acho que aí está a chave da questão, que é preciso incorporar isso, né, incorporar o valor também, a dignidade da palavra da vítima nos casos de violência sexual, para que a gente consiga mudar essa cultura, que é uma cultura brasileira e que é uma cultura institucional também do sistema de justiça, de sempre relativizar, de culpabilizar a vítima nesses casos, sobretudo de violência sexual. Eu acho que uma transformação positiva pode vir a partir desse caso, espero que isso aconteça. No próximo bloco, vamos falar sobre a viabilidade dos programas de substituição ao auxílio emergencial dos candidatos à prefeitura. Laura, a gente já discutiu num episódio passado a questão das eleições municipais e a excepcionalidade dessas eleições nesse momento da pandemia. Agora a gente tem visto que com o fim do auxílio emergencial iminente já no fim do ano, vários candidatos a prefeito em cidades pelo país têm proposto programas de transferência de renda no nível municipal. Isso é uma coisa que tem aparecido bastante porque, de alguma maneira, acho que se tem lido a importância que esse programa, a gente já falou disso, tem no país todo, né, para recompor a renda das pessoas e garantir a subsistência. Agora, é justificável que os prefeitos assumam essa responsabilidade por um programa de transferência de renda para substituir o auxílio emergencial? Então, Renan, tá bem claro, né, que a assistência social e a proteção social, de maneira geral, são responsabilidade do governo federal. Quer dizer, o principal responsável
por essa garantia, seja a proteção social não contributória, né? Então, programas de transferência de renda e de combate à pobreza, seja do outro lado, né, as aposentadorias, os programas que partem de contribuições, tudo isso faz parte do sistema que é um sistema federal. Não há dúvida que é o governo federal que tem que, dentro da nossa Constituição, garantir essa parte, né? Ao contrário de outras áreas como saúde e educação, que tem muito claramente um caráter descentralizado, responsabilidades divididas, partilhadas. No entanto, também é interessante e compreensível que haja iniciativas a nível local. Eu já vou falar sobre o que são essas propostas atuais, mas já antes da pandemia, muitos municípios brasileiros tinham já programas complementares de transferência de renda, combate à pobreza e outros programas sociais destinados aos mais vulneráveis. Né? Isso, inclusive, muitas vezes faz com que iniciativas até a nível local, que tenham resultados, né, significativos no combate à pobreza, na redução da desigualdade, até sejam federalizadas em alguns casos, né? E sirvam até de alguma maneira de inspiração para programas federais. É o caso, aliás, do programa Bolsa Família. Então, iniciativas anteriores ao programa, como Bolsa Escola e outras iniciativas, até começaram com iniciativas em prefeituras. Então, de um lado, é verdade que a responsabilidade não é do município, mas de outro, nada impede, muito pelo contrário, que municípios tenham iniciativas complementares, ainda mais num contexto como o atual, em que, claramente, o fim do auxílio emergencial é uma bomba relógio, do ponto de vista social e econômico, né? Então, a gente vai perder em dezembro um enorme volume, né, de recursos que hoje são renda, né, para a população de uma hora para outra. Isso terá consequências, apesar do governo federal dizer que a renda do trabalho ela já está voltando ao nível pré-crise, com a reabertura do comércio, etc. Na verdade, esse tipo de indicador é muito ilusório, porque se olha para a renda média de quem está trabalhando, esquecendo-se, né, de que muita gente saiu da força de trabalho, nem está procurando emprego durante a pandemia, está recebendo auxílio, mas irá procurar emprego com o fim do auxílio emergencial, né? E isso certamente significará um aumento substantivo das desigualdades na renda do trabalho, né? Que até aqui não vieram à tona porque o auxílio estava cumprindo esse papel de neutralizar esse efeito da crise, inclusive atenuando a própria crise, né? A gente já falou muito disso aqui, o governo federal até teve a iniciativa de fazer novos programas, mas enfrentou barreiras que têm a ver também com a própria falta de desejo, né, de, por exemplo, redesenhar o teto de gastos para que surja o espaço para isso. Apesar de feitas as pazes, governo e Congresso ainda não encontraram uma saída para financiar o substituto do Bolsa Família. Para não furar o teto de gastos, é preciso cortar despesas, e é justamente aí que está a maior dificuldade, já que todas as possibilidades cogitadas pela equipe econômica foram reprovadas pela ala política. Quer dizer, não foram consideradas alternativas que a gente discutiu aqui, por exemplo, de tributação dos mais ricos como maneira de financiar um programa desses. Então, no fim das contas, não sabemos o que virá no lugar e se algo virá no lugar, né? Então, é natural que, nesse contexto, os candidatos à prefeitura assumam essa agenda em parte, né? De acordo com uma reportagem do jornal Estado de São Paulo, em 9 capitais do país, há candidatos propondo alguma forma de expansão das transferências de renda ou de renda básica emergencial. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre. Isso até a publicação dessa matéria, mas a gente vê que mesmo candidatos que não tinham em seus programas de governo protocolados, né, propostas nesse sentido, já passaram a falar em debates, em entrevistas, né, que irão fazer algum tipo de programa, né? E é importante também a gente diferenciar quem de fato desenhou uma proposta com viabilidade daquilo que vem de forma oportunista nos debates, né? Ou numa entrevista simplesmente tentando se beneficiar, de alguma maneira explorar, né, essa preocupação da população, essa insegurança da população diante do fim do auxílio, né?
Em São Paulo, o que aconteceu é que o próprio prefeito Bruno Covas, né, agora no final de outubro, olhando inclusive para propostas que vêm de vários dos seus adversários, né, na direção de uma renda básica, então o Márcio França tem uma proposta de frentes de trabalho, enfim, que também é uma proposta de expansão de mecanismos de transferência de renda, mas em troca de prestação de serviços à população, né? Guilherme Boulos tem uma proposta que atingiria 1 milhão de famílias do cadastro único, ou seja, famílias vulneráveis, transferindo R$200 a R$400 por família. O Gilmar Tato, do PT, propõe R$100 por beneficiário do programa Bolsa Família atual, né? O próprio Celso Russomano, que não tinha proposta desse tipo, começou a falar em dar 15% a 20% de acréscimo para quem for beneficiado pelo programa Renda Cidadã do governo federal, que nós ainda não sabemos nem se irá existir, né? Então, enfim, começam a pipocar essas propostas. Diante disso, o prefeito Bruno Covas resgatou um texto similar a um projeto anterior do senador, atual vereador Eduardo Suplicy, de renda básica emergencial, e conseguiu aprovar na Câmara Municipal de São Paulo, em outubro, R$100 por mês durante 3 meses aos beneficiários de programas sociais e ambulantes, atingindo 1,3 milhão de pessoas, segundo as estimativas da Câmara. Quer dizer, há uma certa corrida entre os prefeitáveis, né, para quem vai fazer a transferência maior de benefícios, né? O prefeito, então, já aprovou por 3 meses, sinalizando que poderia estender isso para o ano que vem, mais um benefício de R$100, que é relativamente modesto. E o fato é que, de toda forma, nada disso, né, mesmo que seja implementado, tem a magnitude capaz de substituir o atual programa do governo federal. Agora, claro, os estados que têm capacidade de arrecadação podem, de alguma maneira, amenizar o colapso que esse fim do auxílio emergencial gerará, né, do ponto de vista social e econômico, com programas menores, né, menos vultosos, mas ainda assim significativos, né? Sim, que podem ter um impacto muito positivo e importante, mas uma questão que fica, a gente já falou um pouco disso quando falamos das eleições municipais naquele episódio, é que a gente tem visto uma queda de arrecadação também por conta da pandemia e exigências da lei de responsabilidade fiscal que são muito severas em relação a isso. Então, como que você vê a viabilidade fiscal dessas propostas? É possível, ainda que sejam programas, né, menos expressivos do que o do governo federal, evidentemente, mas é possível as cidades assumirem esse tipo de programa no seu orçamento sem se comprometer do ponto de vista fiscal? Pois é, Renan, aí eu acho que de fato é onde está o obstáculo maior à implementação de programas expressivos, né? A nível federal, a gente viu que o que está travando a expansão das transferências de renda para 2021 hoje é o teto de gastos, um desenho que deixa muito pouca margem para despesas não obrigatórias, vai reduzindo essa margem a cada ano e claramente não há hoje espaço no orçamento de 2021 para uma expansão significativa. A gente até viu que o que pode ser feito remaneja benefícios atuais, o que também não é o que reduz mais a desigualdade, porque a gente sabe que a desigualdade no Brasil ela está concentrada no topo, não é entre a base e o meio da pirâmide. Ou seja, a gente viu que o teto de gastos é o que tem travado e limitado a possibilidade a nível federal de fazer o que na verdade teria o maior impacto sobre a desigualdade e possibilitaria financiar um programa desse tipo, que é a tributação das rendas, por exemplo, mais altas, né? Um aumento do imposto de renda da pessoa física para as altas rendas, com o fim de isenções e deduções que hoje beneficiam o topo e a transferência disso para a base. Isso é o que teria de ser feito a nível federal, né? Quando a gente olha para o nível municipal, não é o teto de gastos, né, que não se aplica ao nível municipal, que estaria limitando essa possibilidade de financiar um programa desse tipo. Como você disse, a lei de responsabilidade fiscal. Só que a lei de responsabilidade fiscal, ao contrário do teto de gastos, ela limita gastos, né, em relação às receitas do município. Ela estabelece relações entre o quanto se gasta e o quanto se arrecada. O teto de gastos, não. O teto de gastos a nível federal, basicamente, estabelece um limite para gastar, independente do quanto se arrecada. Por isso, até
que tributar mais dos mais ricos não ajudaria em nada a expandir um programa social, você precisaria redesenhar esse teto, né? No caso municipal, não. No caso municipal, há uma relação entre o quanto se arrecada e o quanto se gasta. Isso traz um problema e uma solução. O problema é, sem dúvida, essa crise provocou uma queda de arrecadação enorme e que, portanto, dada a perda de receitas na recessão, o espaço para se gastar mais com um programa desse tipo e com outras áreas fica muito reduzido e prejudicado, né? Então, é aquilo que a gente chama de o caráter procíclico da política fiscal ou da regra fiscal, né? É aquele tipo de regra em que quando a economia vai mal, você tem menos espaço para gastar, sendo que, nesse exemplo, fica muito claro que é quando você mais deveria conseguir gastar, né, para proteger, por exemplo, as pessoas que estão perdendo renda, no caso de um programa desse tipo. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela carrega esse caráter procíclico, em que quanto mais você precisaria gastar para se contrapor a uma situação ruim da economia, menos você tem de espaço para fazer isso. Por outro lado, ao atrelar as receitas, o nível limite aí das despesas, também há a possibilidade, a nível municipal, de uma tributação maior, por exemplo, do patrimônio. Então, que tipo de imposto? Né? O imposto de renda da pessoa física é um imposto de arrecadação federal. Então, não daria para ser esse imposto. Mas que tipo de tributo existe a nível municipal que poderia, por exemplo, se tornar mais progressivo e ser convertido para maiores despesas com transferências de renda ou outras áreas? É o caso, por exemplo, do IPTU, que a gente sabe que tem uma resistência enorme, né? Houve tentativas anteriores, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, na gestão Fernando Haddad, de tornar mais progressivo o IPTU, que enfrentaram enorme resistência, foram revertidos, né? Até pelo judiciário. Então isso é um dever, na minha opinião. É o tributo que eu pago com a maior alegria, porque é um tributo que eu sei que é o condomínio da cidade. O projeto é péssimo para a cidade. Você vai ter, como consequência disso, um aumento de 46%, 48% em 3 anos no residencial. Você vai ter um altíssimo índice de inadimplência, provavelmente. A gente sabe que é muito difícil tocar no patrimônio dos mais ricos, nesse caso o imposto imobiliário, que poderia taxar de maneira mais progressiva, patrimônios mais elevados, inclusive agindo contra algo que a gente está vendo que ocorre mesmo durante a pandemia, que é essa especulação imobiliária, né? Muitas vezes esse encarecimento da moradia, né? Então, enfim, em termos econômicos, estritamente econômicos, é possível desenhar um programa? Né? Inclusive, há propostas nesse sentido, é importante entender, né, quais são as propostas que foram realizadas, que já estabelecem mecanismos de financiamento, que já têm um custo estimado, porque, de fato, muita gente propõe coisas, né, que não tem qualquer tipo de fundamentação, não tem qualquer viabilidade. Agora, é possível fazer, né? Os limites são muito mais políticos do que econômicos, mas não cabe, né, a quem está propondo numa eleição, né, já partir do pressuposto de que os limites políticos vão prevalecer, né? É importante que essas propostas sejam feitas, ainda que é evidente que elas possam enfrentar a resistência de quem a gente sabe sempre resistiu a mudanças na direção de uma desconcentração de renda no Brasil. Laura, antes de entrar na dica aqui da semana, você tem um jabá para fazer, divulgar um trabalho novo seu. Conta pra gente, para os nossos ouvintes. Pois é, gente. Também, de vez em quando, a gente pode aqui usar o espaço para divulgar, né, coisas que a gente está fazendo. Dessa vez, na verdade, a gente lançou o site do nosso centro de pesquisa lá na USP, que é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, com outros professores, pesquisadores e alunos. O site é o www.madusp.com.br, MADE. A gente, na verdade, lançou, uma das primeiras coisas, uma nota de política econômica que justamente simula os efeitos
de diferentes programas de transferências de renda, quão diferente é o impacto sobre a desigualdade se você faz um programa do tipo que o governo propôs, que tira dos estratos médios, né, de programas e benefícios existentes para uma expansão do Bolsa Família, ou se você faz, ao contrário, tributando os mais ricos e com isso expande, né, uma renda básica para uma parcela maior da população. O impacto na desigualdade é muito mais substantivo no segundo caso, que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. É isso, gente. Dá lá uma olhada, a gente vai publicar bastante coisa, assinar a newsletter para receber também o que vier de artigo, de propostas. E com isso, passo para você, Renan. Qual é a dica para os nossos ouvintes? Sim, o site está lindíssimo do Madê, além do que vocês têm começado a divulgar já lá, então vale a pena acompanhar esse trabalho. Parabéns, Laura. E a dica de hoje eu queria, bem relacionada a esse episódio, uma série que eu acabei de ver recentemente, que é a Bom Dia Verônica, uma produção da Netflix, que conta a história de uma escrivã que trabalha numa delegacia de homicídios em São Paulo, que faz um acolhimento de alguns casos de violência contra a mulher. Então, são diversas formas de violência contra a mulher que vão aparecendo, são situações distintas, né, de violência moral, psicológica, violência física também, e eu acho que consegue chamar atenção para um problema que é crônico, que está generalizado na sociedade brasileira, que é justamente o que a gente discutiu aqui, né? A dificuldade do sistema de justiça, do sistema de polícia, de acolher essas mulheres, de conseguir encaminhar. É evidente que a gente tem trabalhos magníficos sendo feitos em delegacias das mulheres, por parte de algumas promotoras, né? De juízes também. Enfim, é importante fazer essa ressalva, mas é um problema institucional ainda que precisa ser enfrentado, então acho que essa série nos ajuda a compreender melhor esses limites e o desafio que a gente tem pela frente ainda para tornar o sistema de justiça menos misógino e mais acolhedor para as mulheres. Então é isso, nos vemos na próxima semana. Até terça, pessoal, e continue enviando suas dúvidas aqui para o entretantopodcast@gmail.com ou usando a hashtag Entretanto no Twitter. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.